Vamos para o relatório gerencial da HGLG11 referente ao mês de agosto de 2025. Objetivo do fundo: o fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais. O fundo teve início em março de 2011, tem a taxa de administração total de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Isso é muito bom. Alguns fundos têm sobre o seu patrimônio líquido. Na minha opinião, sobre o valor de mercado fica mais justo, porque se o fundo tiver descontado, a taxa é menor. E se o fundo tiver no seu valor justo, a taxa é no valor justo. Mas se ele estiver fazendo um ótimo serviço, o gestor, e o fundo estiver acima do seu patrimônio líquido, ele vai ser remunerado melhor. O administrador dele é o Banco Genial e a gestora, a Pátria Investimentos. Que ele dá um panorama referente a agosto, se quiser ler, eu aconselho que você entre no relatório e leia certinho. É um estudo muito bem feito, mas eu vou pular aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui é o comentário do gestão referente aos cotistas, né? Vamos aos seus indicadores financeiros. Ele tem um patrimônio líquido de 5,5 bi. Então, fundo de logística em valor patrimonial maior da bolsa. Tem a cota patrimonial de R$ 162,22. E no dia do fechamento desse relatório, foi no último dia útil de agosto, ele estava com a cota de mercado a R$ 154,99. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele deu uma esticada para R$ 157,79. Isso dá um yield de 8,37% nos últimos 12 meses e um PVP de 0,97. E nos últimos 12 meses ele está subindo cerca de 7%. Agora vamos para o relatório. Seria a carta do gestor. Resultados e rendimentos do fundo. O fundo apresentou uma receita total de R$ 1,19 por cota, o que levou a um resultado distribuído de 95 centavos por cota, ou seja, ele teve um resultado de 95 centavos e distribuiu 1,10 por cota, então ele teve que usar reserva de caixa. Ele fala que nesse mês o fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante para ser informado pela gestora. E o fundo, depois de usar reserva de caixa, está com uma reserva de 50 centavos por cota. E as movimentações locatárias, o fundo manteve a vacância física em 3% no mês de agosto. E aqui ele fala da expansão. Tivemos expansão da Shopee, cerca de 9.500 metros quadrados, em Betim, que foi compensada pela devolução da Infracommerce, cerca de 8.000 metros quadrados no DSR. Então, praticamente essas duas movimentações deu uma zerada numa comparação simples, tá? Porque se for fazer a comparação certa, cerca de aumentar a sua expansão de cerca de 1.500 metros. Foram renovados os contratos da Brascabos no HGLG Rio Claro, da Algartec no Tectal e da Kik no HGLG Goiânia. No Cislog Galeão temos saídas anunciadas que devem ocorrer no próximo mês e que somam 3.700 metros quadrados e uma entrada de 1.000 metros quadrados. Já no HGLG São José dos Campos, temos uma saída anunciada de 2.765 metros quadrados para novembro. E teve uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante do condomínio e duas novas ocupações que somam 3.000 metros quadrados a serem formalizados nas próximas semanas. Ele fica, com essas movimentações, ele fica de forma simples no 0 a 0. E por fim, no Master Labs estamos em contrato com o novo ocupante do ramo farmacêutico que ocupará por volta de 500 metros quadrados no ativo. O seu desenvolvimento, que no ativo Simões Filho, está com avanço físico de 92%. Ele fala que houve um acidente em uma das contenções, o que impactou o ritmo das obras externas. A estrutura principal não foi afetada. E aqui ele traz o fato relevante que falou desse acidente. Se você quiser dar uma olhada, te aconselho a entrar no relatório. A alavancagem financeira do fundo. O fundo encerrou o mês com 11,5% de alavancagem financeira no portfólio, ou 13,7% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE.
mais para baixo ele vai detalhar melhor sua dívida. Ele está com o preço médio do portfólio de R$ 3.456,70 o metro quadrado e o aluguel médio do portfólio de R$ 26,30 o metro quadrado. Aqui tem mais movimentações do portfólio. Em complemento ao fato relevante divulgado em 29 de outubro de 2024, o fundo firmou aditamento contratual com o objetivo de ajustar o preço da transação, considerando a aquisição de 2 módulos em expansão, sendo um deles na modalidade Build to Suite, que totalizam 29.580 metros quadrados adicionais de área bruta locável. Adicionalmente, a transação contempla a aquisição de 50% de participação em 2 galpões logísticos performados, localizados no condomínio CLCR Log em Cariacica, Espírito Santo, com a BL total de 83 mil metros quadrados. Aqui tem um fato relevante para você ler ele direitinho. O fundo também submeteu ao CAD pedido de análise para aquisição do controle unitário das SPS proprietárias de 4 ativos logísticos situados em São Paulo e Guarulhos. A primeira, o PQNM São Paulo, com 26 mil metros quadrados de ABL e pátio de 9.960 metros quadrados. O GRU Guarulhos, com 105 mil metros quadrados de ABL e um pátio em construção com 6,5 mil metros quadrados de ABL. E Embu das Artes, com 39 mil metros quadrados de ABL. Eu falo que a operação encontra-se em fase de diligência e está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes. E aqui dá o fato relevante. Aqui a performance mensal. No mês ele teve uma performance positiva em 1,2%, empatou com o CDI e empatou com o IFIX. Essa é a primeira vez que eu vejo que empata os três no relatório gerencial. Apenas uma curiosidade. A média dos últimos 12 meses é 1,10, faz bastante tempo que ele está pagando 1,10. Isso dá um yield anualizado na cota patrimonial de 8,1% e na cota mercado de 8,5%, lembrando que foi referente ao último dia útil de agosto esse relatório. Nós já vimos ali, mais para cima no começo do vídeo, que a cota ainda está mais cara agora, então o yield está menor. Aqui é a famosa DRE do fundo. Referente a agosto, ele teve receita de locação de 34 milhões e meio, teve a receita imobiliária de 5,6 milhões e a receita extraordinária, cerca de 99 mil. É uma receita extraordinária, quer dizer que, acredito que a Maria já sabe, mas se você ainda não sabe, é uma receita que não é recorrente, que não tem ela todo mês. Às vezes pode ser que tenha um mês só e não tenha mais, pode ser que tenha 3 meses e não tenha mais, mas toda vez que você vê extraordinária, que é uma coisa extra, que é uma coisa fora do normal. Teve um total de receita de 40,2 milhões, ou R$ 1,19 por cota. A sua despesa teve um total de 8 milhões de despesa, ou 24 centavos, sendo 3,6 milhões com as despesas financeiras, a famosa alavancagem, dando cerca de 11 centavos de despesa financeira. Dando resultado distribuído de 32,1 milhões, cerca de 95 centavos por cota, como nós já vimos lá em cima, e ele distribuiu 37,1 milhões, cerca de 5 milhões a mais, dando R$ 1,10 de distribuição, que ele já vem distribuindo há muito. Se nós pegarmos o acumulado de 2025, ele teve resultado de 290 milhões e distribuiu 297 milhões. E acumulado nos últimos 12 meses, ele teve um resultado de 449 milhões e distribuiu 445 milhões. Então, se nós pegarmos o acumulado de 2025, ele distribuiu mais do que teve de resultado. Já nos últimos 12 meses, ele teve um resultado maior do que o resultado distribuído. Porém, ele teve mais de 10 milhões de receita extraordinária. Se nós fosse tirar esses 10 milhões de receita extraordinária aqui, o seu resultado seria menor que o distribuível também. Essa receita extraordinária provavelmente deve ter vindo de venda de imóveis. Ele costuma fazer bastante giro de carteira, apesar que ultimamente ele não vem fazendo tanto. Por isso que só a reserva de caixa vem diminuindo. Aqui é o balanço patrimonial da carteira.
Ele tem cerca de 5,7 milhões, com 5,7 bi com imóveis, 299 milhões com fundo imobiliário, 88 milhões com CRI, 57 milhões com renda fixa e 23 milhões com receitas a receber. Outros aí tem que pagar 5,8 e tem com parcelas a pagar, aquele discrimica como aquisições, cerca de 740 milhões, dando um PL de 5,4 bi. Aqui ele tem apenas uma parcela a receber nos próximos 12 meses de 23 milhões, que está aqui. E aqui nos próximos 6 meses ele tem que pagar cerca de 132 milhões. Como podemos ver que ele tem cerca de 57 milhões com renda fixa. Então provavelmente ele vai ter que vender seus FIIs que tem aqui. Tem 299 milhões com fundo imobiliário e uns CRIs aqui também. Então vai ter que vender um pouco de um dos dois aqui, ou vender tudo seu CRI e juntar com a renda fixa, que deve dar 132 milhões. Até o final de 12 meses, cerca de um ano, ele vai ter que pagar mais 608 milhões. Da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Provavelmente ele deva fazer giro da carteira. Pode ser que ele venda ativo e consiga o dinheiro que falta. Apesar que aqui ele não discrimina, né? Ele só põe acima de 12 meses. Então pode ser que tenha até 2030, 2026, 2027. Aí tem que olhar nos fatos relevantes das suas aquisições e ver como é que ele tem que pagar certinho. Se quiser dá para entrar e clicar em cada um aqui que vai direto para o seu fato relevante. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito grande. Mas se você quiser que eu faça isso, que eu detalhe essas aquisições, essas parcelas a pagar do HGLG, deixa nos comentários. Hein? Que ele fala sobre sua alavancagem financeira, tem o saldo devedor. Projetamos a trajetória de desalavancagem do fundo com projeção de 11,5% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2025 e redução progressiva nos anos seguintes. Que eu fiz as contas, nas minhas contas deu cerca de 19 milhões para ele pagar ainda em 2025, mas segundo a gestora eles têm que pagar 14,5 milhões. Então vamos usar o da gestora. Em 2026 ele vai ter que pagar 50,5 milhões. Em 2027 vai ter que pagar cerca de 56 milhões. Lembrando que esse daqui são os CRIs dele. Além do CRI, ele ainda vai ter que pagar as aquisições, que é cerca de 740 milhões. E mais 633 milhões até o final do ano, em CRIs. Aqui ele traça a linha que ele poderia reter durante o mês, ou no caso semestre, né? Os fundos imobiliários costumam trabalhar com mês, então, mas ele pode reter 5% do seu resultado no semestre. Seria essa retenção ajudaria a pagar os CRIs. Mas lembrando que ele está distribuindo mais do que está gerando. Então ele não tem como que ele vai fazer retenção de 5% se ele está distribuindo mais do que está gerando. Então, isso daqui é só para mostrar mesmo, porque pelo menos até este relatório ele não está conseguindo fazer retenção de 5%. E aqui eu destaquei apenas um dos CRIs, ele tem cerca de 5 CRIs, e o seu CRI raio 30 ele começa a pagar mês que vem. O início seria outubro de 2021, mas como ele tinha 48 meses de carência, ele vai começar a pagar em outubro de 2020, cerca de IPCA mais 5,93%. Lá na DRE que nós vimos nas suas despesas financeiras, que foi 3,6 milhões, se eu não me engano, deva aumentar a partir do relatório referente a outubro. Então ele deve ser no relatório lá de novembro. Aqui essa carteira de ativos. Aqui a distribuição geográfica, ele tem cerca de 68,3% em São Paulo. Que ele fala que o portfólio com 28 ativos diversificados em 6 estados e aproximadamente 1.600.000 metros quadrados de ABL com baixo histórico de vacância. Aqui essa alocação por classe tem cerca de 47% em AA e 29% em AAA. Seus principais segmentos dos locatários: e-commerce tem cerca de 25%, automotivo 16% e logística 13%. Aqui ele trouxe logística 2 vezes. Pode ser que tenha sido algum erro de digitação, que não faz sentido, senão ele teria colocado os dois juntos. A sua alocação por inquilino
Seu maior inquilino é o Mercado Livre, com 13%. A Volkswagen, 8%. Sua alocação dos contratos, cerca de 30% atípico e 70% típico. Indexador, 14% de GPM e 86% IPCA. E o CDI não tem nada. Seu mês de reajuste em agosto, que é o mês desse relatório, ele teve 13% de reajuste. E setembro, que é o mês que nós estamos, ele tem mais 6%. São revisionais do contrato, tem cerca de 52% de revisional dos seus contratos para 2025. E seus vencimentos do contrato ainda 12% para vencer em 2025. E alguns ele já especificou lá em cima que vai devolver. Seu histórico de vacância física e financeira, de julho para agosto, a vacância financeira aumentou de 3,1 para 3,3 e a física se manteve em 3. Aqui são seus 28 ativos, seus primeiros 14 aqui. O mais problemático é São José dos Campos aqui, um dos mais problemáticos, cerca de 29% de vacância, e ele é um ativo ainda classe B. Então, é um ativo de qualidade menor do que os outros, que a maioria é tudo A, duplo A e triplo A. Mas ele ainda não é o pior. Tem mais 3 ativos classe C, que é o Blumenau, Tectol e o Rio Claro. Mas, em questão de vacância, o de São José dos Campos é o que tem a maior vacância física, cerca de 30% do imóveis. Lembrando que aqui eu não estou levando em consideração a ABL, tá? Eu teria que fazer as contas certinho para ver qual que daria maior número de vacância. Aqui ele dá a estratégia comercial. A estratégia de gestão é na manutenção da ocupação e busca por ganhos reais nos aluguéis. Aqui no funil de alocação, ele tem ativos em negociação comercial para alugar, cerca de 37 mil de ABL, metro quadrado. Em minutagem, que está trocando os contratos, 8,6 mil metros quadrados. E locação, cerca de 16,2 milhões. Cerca de 16,2 mil metros quadrados de ABL. Aqui é o seu desenvolvimento. Ele fala que tem um valor total estimado da obra de 265 milhões e está entre com o acúmulo físico de 92%, nós já vimos lá em cima, e o acúmulo financeiro de 94,4%. Está quase terminando a obra. E aqui é o ativo que está sendo construído. E aqui foi onde teve o acidente. Onde está marcando a setinha aqui. A contenção que eles tiveram que fazer. Aqui é a imagem antes de julho, tem que fazer a contenção. E aqui é depois de julho. Se eu reparar, essa parte está mais escura aqui, ó, que é onde eles fizeram a retenção. Próximo passos e possíveis impactos. O local está isolado e protegido até ser retomada a execução desta frente. A construtora segue com sua responsabilidade em entregar a obra dentro dos custos pactuados para tanto, além do projetista de terraplanagem, foram envolvidos outros consultores especializados para a elaboração de um projeto de recomposição desta contenção. Nos próximos dias será apresentada a solução técnica com o respectivo cronograma de execução. Aí, ele trazendo, eu trago aqui no canal. Aqui essa carteira de fundo imobiliário tem cerca de 5,5% do PL. Seus três principais é o INLG 11 com 1,67%, o FIIB 11 com 1,06% e o XPIN 11 com 0,94%. Aqui a porcentagem de alocação, ele aumentou de julho para agosto, cerca de 0,1%. Aqui o liquidez e o passivo, é um fundo com a liquidez muito grande. Aqui é o número de cotistas, cerca de 511 milhões de cotistas, 511 mil cotistas. E aqui ele traz quem somos a pátria. Então esse aqui foi o vídeo. Na minha opinião, é um dos tops 2 fundos imobiliários de logística da Bolsa. Tem uns que preferem o HGLG, tem outros que já consideram que o BTLG está melhor. Na minha opinião, os dois melhores, HGLG e BTLG. O único ponto de atenção aqui, na minha opinião, é que ele está distribuindo mais do que está gerando. Então ele vai ter que fazer o giro da carteira para conseguir um lucro e conseguir manter-se um SDEI até ele conseguir aumentar a sua receita recorrente para
1,10 por cota mensal. Outro ponto de atenção, as suas parcelas de aquisições. Se você quiser um vídeo específico para nós analisarmos essas parcelas, a data, quando tem que pagar, tanto que tem de caixa, o que ele precisa fazer, deixe um comentário aí. Se tiver pelo menos uns 10 comentários pedindo, eu trago o vídeo. Então, esse foi mais um vídeo do canal JMB Invest. Muito obrigado e até a próxima. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.